Sejam muito bem-vindos para essa live. O meu nome, como eu já disse, é Luciano Dual e eu vou falar para vocês hoje sobre as linhas de financiamentos que os profissionais precisam dominar, tá? E aí, deve ter batido alguma dúvida aí na sua cabeça, assim, por que a gente precisa dominar algumas linhas, né? Eu sou profissional, preciso saber. Eu já tenho o banco que domina isso, qual que a minha obrigação de ter que saber linhas de financiamento, tá? Então, primeiro, né, trazendo aquele conceito que eu sempre digo para vocês, cada vez mais os financiamentos imobiliários têm sido o combustível das vendas. Então, se você sabe disso, quanto mais você tiver avançado nesse tema, mais chance de sucesso você vai ter aí nas suas vendas e também começa a enxergar oportunidades de assessoramento, de obter renda aí com assessoramento em financiamentos imobiliários. E aí, assim, mas como eu estava dizendo, né, gente? Sabe por que é importante você saber o que eu vou ensinar hoje para vocês? Porque em todos os ramos tem algumas informações que são principais, né, são primordiais. Você tem que saber, porque na maioria dos lugares que você for trabalhar, na maioria dos nichos que você for trabalhar, aquelas informações elas são fundamentais. Então, como, por exemplo, você vai numa oficina, né? Você vai numa oficina e aí o mecânico, com certeza, ele deve dominar ali a mecânica dos carros populares, das marcas mais conhecidas, né? Ele vai saber ali Volkswagen, Fiat, Chevrolet. Talvez ele não saiba alguma mecânica específica, não pelo preço do carro, porque essas marcas também têm carros muito caros, né? Mas talvez ele não saiba ali o da BMW, enfim, de outras marcas menos comuns ali no dia a dia. Porque a ocorrência desses veículos na oficina dele são raras. Então, por que ele vai se dedicar a fazer isso se não tem essa necessidade? Eventualmente acontecendo, aí ele pode até fazer uma parceria com algum especialista daquela área. E assim funciona também no ramo de financiamentos. Tá? Eu não sei. Eu não sei se vocês conhecem o conceito de nichos e subnichos, tá? Mas, enfim, é por isso que hoje nós vamos falar o que é fundamental para você saber na maioria dos clientes que você vai atender. Seria quase impossível, né, você dominar todos os nichos, todas as modalidades, todas as possibilidades no detalhe, tá? E eu confesso para vocês, assim, eu que já estou nesse ramo já há bastante tempo, eu sei o que o pessoal mais me pergunta, tá? Direto, vem nas caixinhas de pergunta lá alguma coisa que eu não sei. Não é que eu não sei, assim, eu sei, mas eu sei a base. Eu teria que dar uma consultada de novo para responder exatamente, porque pode ter mudado, pode ter sido atualizado, enfim, várias situações pode ter acontecido, e aí, porque são coisas raras, a gente não fica lidando com isso no dia a dia, né? E é por isso, então, que hoje nós vamos falar o que é fundamental para você poder prestar um atendimento para 90% dos seus clientes sem maiores problemas. Mas se você saber isso, né, vai te deixar especialista em tudo? Como eu disse, não, né? Você vai olhar o seu caso pontual, depois vai poder evoluir, se tornar especialista em uma determinada linha, mais alinhada aí à sua realidade, ok? Eu sei que todo mundo busca excelência aí no atendimento, e acha que para fazer um atendimento, uma assessoria completa, uma assessoria adequada, se destacar, deveria ser expert em todas as áreas. Mas é como eu disse para vocês, não é bem assim. Para mim também, eu muitas vezes tenho que consultar algumas coisas que não são do dia a dia, tá bom? Mesmo tendo aí 14 anos de experiência no ramo de crédito e ainda mais 2 anos de experiência com documentação em cartório de registro de imóveis, que é diretamente ligado no que a gente está falando aqui hoje. Uma coisa, gente, só retomando o raciocínio aqui, é o seguinte: existem pessoas que sabem muito de pouco, né? Mas, aliás, sabem um pouco de muito, mas não sabem muito de nada, entendeu? Então, esse é o grande X aqui da questão. A gente precisa focar em algumas linhas padrões, e aí, depois disso, vocês podem evoluir aí nas especializações. Vocês vão ver no decorrer aqui do que eu vou explanar, que eu vou citar até exemplo de assessorias que eu conheço, que
se especializou num tema, depois passou para o outro, depois passou para o outro, e aí sim se tornou expert em várias modalidades, mas não necessariamente começou expert em todas as modalidades, beleza? Então, resumindo, né? No começo, o que vai ser importante para vocês? Focarem naquilo que vai dar mais retorno para você aí de imediato, que é o nicho que você atua, sem precisar gastar a energia naquilo que não vai te dar um reforço imediato. E aí, então, quer dizer que eu não preciso saber de todas? Isso mesmo, quer dizer que você precisa saber as principais, aquelas que têm informação comum entre umas e outras, que daí, com poucas informações que você sabe, você já elimina ali várias modalidades de financiamento, porque elas têm coisas em comum e que as mesmas documentações, você vai ver, os mesmos parâmetros servem para todas elas. Basta você conhecer as possibilidades que tem, mas você não precisa se aprofundar em cada uma delas, tá? Aí a sua região vai ter demandas específicas e algo específico para a sua atividade aí também, que pode ser que tenha uma demanda maior por uma determinada linha de financiamento do que para outra. Então, por exemplo, né, em cidades menores, muitas vezes acontecem mais vendas de terrenos, por exemplo, para construir, do que imóveis prontos, tá? Isso acontece em cidades pequenas aí, porque a pessoa quer construir o imóvel do jeito dela, né? Ou até mesmo porque não tem grandes construtoras lá gastando com um empreendimento muito grande, porque as construtoras normalmente fazem empreendimentos grandes, porque eles trabalham com uma margem menor, mas ganham em grande quantidade de unidades, né? Como que vai fazer numa cidade pequena um empreendimento com muitas unidades, sendo que a cidade não comporta? Então tem todos esses detalhes, todas essas características de cidade para a cidade. Só um minutinho que eu vou tomar um copo d'água aqui para a gente não. Como eu estava dizendo, né, lá nessas cidades, o que é fundamental? Que tanto os corretores, como as loteadoras, como as assessorias, como os engenheiros daquela região, que trabalham, né, que eles dominem a linha de aquisição de terreno e construção. Ou pelo menos a construção em terreno próprio, já que em centros maiores também, aliás, já que nesses locais tem muita demanda por pessoas que vão lá, fazem a compra do terreno, vão pagando bastante tempo depois que quitam, eles acabam fazendo o financiamento da sua construção. E isso porque muitos deles não conhecem a linha de financiamento de terreno, de aquisição de terreno e construção. Acham que precisa quitar o terreno primeiro para depois entrar aí com o financiamento da obra. Agora é o seguinte, isso é comum em todas as cidades de financiamento de construção? Eu dei um exemplo das cidades pequenas, né? Mas, assim, nas cidades maiores, em grandes centros, vamos dizer assim, a linha que predomina são dos imóveis prontos, tá? São dos imóveis prontos ou imóvel na planta, né? Que são imóveis vinculados a empreendimentos. Então, mas lá não tem, nas cidades maiores, acima de 50, 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, enfim, capitais, né, 1 milhão de habitantes, quer dizer que não tem financiamento de terreno e construção ou construção em terreno próprio? Tem sim. Acontece que essas cidades já têm um certo desenvolvimento, então não é simples você encontrar terrenos ali para construção, por exemplo, no centro, em locais mais bem centralizados, né, localizados. Enfim, acaba que os terrenos ficam mais em condomínios fechados, e aí esses terrenos, esses imóveis, ele atinge um público de uma alta renda. Então, nas cidades maiores, o financiamento de aquisição de terreno e construção, ou construção em terreno próprio, ela é uma linha destinada a um público de uma mais alta renda, que busca uma qualidade de vida melhor, que quer morar num condomínio horizontal aí, e não em apartamentos. Então, existe uma particularidade nesse sentido. Mas na minha região metropolitana tem muito terreno para aquisição de construção, tem muito loteamento, né? Tudo bem, eu estou dando exemplos aqui para vocês, mas eu estou dizendo também que a gente tem que partir do que é a maioria, né? Em todos os lugares vão ter financiamento de imóvel pronto, financiamento de construção, e normalmente nas cidades, nas cidades maiores, o financiamento de imóvel na planta por empreendimento. Mas na minha cidade tem um conjunto habitacional, um monte de imóvel na planta. Também tem, mas é mais difícil de acontecer. Ok? Então, dito isso, vamos para frente aqui. No caso das cidades maiores, né,
como eu disse, os empreendimentos. Então, se você não é um construtor, tá? Se você não é um construtor e atende especificamente um público aí de imóvel na planta, que é o caso de muitos que vocês estão aqui hoje, porque trabalham, por exemplo, vendendo imóveis de construtoras que têm empreendimentos já prontos, né? Que o imóvel já está na planta, então não tem por que você ficar se dedicando neste primeiro momento às linhas de aquisição de terreno e construção, ou construção em terreno próprio, ou financiamento de reforma. Entendem que cada linha, cada modalidade é para um público, para um profissional diferente? Tanto o público que vai financiar, quanto o público que vai prestar assessoria, tá? Vai chegar um momento que você vai poder, sim, fazer toda a assessoria em todos eles, mas vamos por partes. É isso que eu quero deixar claro para você aqui, que você precisa, primeiro, identificar a sua demanda. É claro que se você já tem uma vasta experiência aí no dia a dia, você já sabe qual é a linha que você tem que se especializar, mas pode ser que você esteja começando aí nesse ramo e eu preciso considerar tudo isso, por isso que a gente está fazendo essas considerações iniciais aqui, tá? Mas assim, com o passar do tempo, né, você vai ficando cada vez mais especialista. E como que se torna especialista? Né? Estudando, tendo experiência, contratando mais vezes. Tá, Luciano, mas aqui eu estou aqui porque eu não quero errar. Eu preciso especializar antes de fazer. Gente, isso é impossível, tá? Existe uma frase que um amigo meu dizia assim, que é só erra quem faz. Então, é sim por mais que exista manuais, checklists, não é tão incomum, mesmo as pessoas mais experientes, cometerem alguns erros, né? Fazer alguns ajustes no meio do caminho. Mas o importante é que os básicos você tenha tudo mapeado, beleza? Então, apesar de você não querer errar, isso inevitavelmente alguma hora aí vai acontecer. Não estou dizendo errar de perder vendas, né? Isso é difícil de acontecer depois que você tem um domínio. Mas algum detalhezinho ali, às vezes, pode ter que refazer o documento, alguma coisa assim, tá? Existe uma máxima, né, que fala que não existe plano que sobrevive ao campo de batalha. Então, se você está indo para o campo de batalha, tem sim algumas situações imprevistas que vão acontecer. Mas o que a gente precisa fazer é assim, ó, o que está no nosso domínio, se cercar de todas as possibilidades aí, mas uma hora ou outra, algum detalhezinho pode passar. Então, atenção a tudo isso, beleza? Mesmo com os mais experientes, isso pode acontecer sim. E aí, gente, o que eu queria trazer agora, um outro conceito para vocês aqui, que é sobre nicho de atuação, né? Então, tudo isso você precisa focar na linha que está mais direcionada ao seu nicho de atuação. Deixa eu escrever algumas coisas pontuais aqui para nós, para ir fazendo sentido para vocês aí. Ó. Então, linhas, conhecer linhas conforme demanda da sua cidade. Barra, atividade. Beleza? Aí eu citei exemplos, né? Vendedor de... Vamos por aqui, ó, empreendimentos, construção, conforme o seu nicho você se especializa, imóveis prontos e por aí vai. Tá, agora vamos falar um pouquinho de nicho e subnicho. Isso daqui que eu estou falando não é aquele, né, vocês que vendem imóveis aí, sabem um pouco de arquitetura e decoração, não estou me referindo a nichos de banheiro, nicho de colocar na parede, não é sobre isso. Estou falando nicho de mercado, nicho de atuação, beleza? Nicho é o quê? É um segmento de mercado. Então, quanto mais nichado é o seu atendimento, mais você tem a chance de ser o melhor daquele nicho ou subnicho na sua região. Quando você domina, se especializa em um determinado nicho, com toda certeza você passa a ser referência nele. E aí isso te dá uma vantagem imensa em estar à frente aí dos seus concorrentes e estar à frente aí dos seus concorrentes e também que querem assim saber tudo, né? Mas na prática não acaba não dominando nada. É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, sabe muito, sabe um pouco de tudo, mas não sabe tudo de nada. Então isso é um problema, na verdade. Eu vou falar para vocês aqui, então, gente, indo mais direto ao ponto agora, quais, assim, na prática para vocês, quais são as modalidades aí, as possibilidades, de uma forma agrupada, para você construir aí na sua cabeça as possibilidades que existem e que podem fazer você enxergar se você está fazendo certo ou não, tá? Então, a primeira coisa que as pessoas que começam a aprender sobre financiamento, a primeira coisa, ela
ela vai lá estudar sobre financiamento, um monte de coisa. O que eles vão ensinar para essa pessoa, meu Deus? Coisa que ela nem precisa saber nesse momento, que é isso daqui, ó. Vai falar sobre SFH, SFI. Quem aí já viu essa sopa de letrinhas aí? E aí fala que aqui são linhas específicas, que não sei o quê, que são regidas pelo Sistema Financeiro Nacional, enfim, são conceitos que a pessoa só vai precisar saber disso o dia que ela for fazer uma prova do CA300 para poder se credenciar como correspondente. Tá? Essa é a realidade. Porque, na prática, o que você precisa saber de SFH e SFI? Seguinte, é muito simples. SFH imóveis até 1,5 milhão. Isso que você precisa saber. Ó, lembra do H? Habitação, beleza? Então, são imóveis residenciais, ok? E de até 1,5 milhão. E se é habitação, a pessoa pode usar o FGTS, porque habitação é para morar, certo? Então, isso que você precisa saber de SFH. São imóveis de até 1,5 milhão de reais e são residenciais e que até 1,5 milhão de reais, os imóveis enquadrados aí no SFH, a pessoa pode usar o FGTS. Então, simplificando, é isso que você precisa saber. E o SFI, o que é? Imóveis não residenciais, ou seja, terrenos, comerciais ou residenciais acima de 1,5 milhão. Ok? É isso, tá? Parem de complicar tudo que assim, muita teoria, mas sei que. Agora eu te pergunto: se você trabalha com imóveis residenciais abaixo de 1,5 milhão de reais, que é 90% das assessorias ou dos corretores aí, né? Claro, tem um nicho de imóveis de alto padrão também, né? 2, 3, 5, 10 milhões que seja. Eu ainda não tenho condições de comprar um desses, mas quem sabe daqui uns dias, se vocês aí forem algum desse nicho, tá? Vão torcendo por mim aí que eu vou dar preferência para vocês, beleza? Mas enfim, se você sabe que a maioria são imóveis residenciais abaixo de 1,5 milhão, então o primeiro foco é que nós vamos trabalhar com as linhas que são enquadradas dentro do SFH. Hoje não tem nem diferença praticamente, tá? Mas em alguns momentos existiram algumas diferenças de taxa de juros, de cotas de financiamento. Hoje está tudo igual. Mas ainda que não tivesse igual, você já sabe. O que eu preciso saber na minha cabeça sobre SFH, ok? Então, nivelamos isso, vamos para frente. E aí a gente tem as possibilidades, né? Outra coisa que é importante você saber, deixa eu ver aqui o próximo tópico que eu anotei, que é o seguinte, são os fundings. O que é funding? Nossa, que palavra bonita, né? Funding é o seguinte, gente, origem de recurso, tá? Funding, quando você ouvir alguém falar, nada mais é do que origem dos recursos. De onde estão vindo o dinheiro para poder fazer aquele financiamento? E aí, dentro do SFH, que é que a gente vai falar, existe recursos do FGTS, que é o que faz o programa Casa Verde e Amarela, que antes tinha o Minha Casa Minha Vida, né? Agora mudou, e os recursos SBPE. Beleza? Duas fontes de recurso, tá? Vou daqui a pouco dar uns detalhes aqui para vocês entenderem de forma simples em relação a isso também e desmistificar um monte de dúvidas aí que vocês criam um bicho de 7 cabeças, tá bom, gente? E aí, o que você precisa saber sobre dentro da FGTS, né? Eu falei que tem o Casa Verde e Amarelo e tal. Ah, mas tem também, eu ouvi falar no Procotista. Tem Procotista? Tem Procotista. Agora, quantas pessoas você conhece que fez o financiamento do Procotista? Eu, com 11 anos, agora, dia 1º de fevereiro, vou fazer no mesmo banco que eu trabalho, eu fiz um financiamento de Procotista. Primeiro, porque ele exige que a pessoa tenha um saldo do FGTS de um certo valor. Segundo, que ele está aberto de tempos em tempos, não é sempre, tá? Então não é uma linha tão comum de se fazer. Então também não é o foco que vocês precisam começar. Não precisam ser especialistas em Procotista. O que vocês têm que focar neste momento são essas duas fontes aqui, ó. FGTS, mais precisamente no CVA, ou o SBPE. Beleza? E daqui a pouco eu vou chegar lá dentro ainda dessas submodalidades aqui.
E se tiver muito rápido aqui o entendimento, alguma coisa, vamos mandando no chat que depois eu dou um ok para vocês aqui. Eu tento dar uma esclarecida. Aí, assim, agora a gente chegou onde vocês precisam. Dentro dessas duas origens de recurso, que no primeiro momento também não é o detalhe, você vai precisar saber, né? Que existe financiamento de imóvel novo, financiamento de imóvel usado, financiamento de imóvel na planta, que é o que eu falei ali dos empreendimentos, financiamento de construção em terreno próprio, financiamento de aquisição de terreno e construção. Nossa, Luciano, mas você falou que ia passar só o que era fundamental para nós. E aqui você está passando 5 modalidades. Gente, existem outras modalidades. Tá? Existe financiamento de imóvel comercial, existe financiamento, como eu já falei, para cotista, existe. Enfim, existem outras modalidades. Tá? Existe um que chama FAR, existe outro. Enfim, são várias linhas. Existe aquele que chama entidade organizadora. Vocês precisam saber disso nesse momento? Não, não precisa. Nossa, Luciano, mas aí eu fiquei preocupado, porque mesmo sendo só o básico, já trouxe muitas informações. Como eu vou dominar tudo isso? Então eu quero trazer aqui para você um conceito de que nessas modalidades que eu trouxe para você aqui, muitas coisas são comuns umas às outras. Então vão anotando isso que eu vou passando aqui para vocês, tá? Então, o que você precisa saber? Se você trabalha com imóvel pronto, tá? Imóvel pronto, você tem que saber que você tem as opções de imóvel novo ou usado. E dentro dessas duas modalidades, os dois fundos, tanto o SBPE como o FGTS. Se você trabalha com venda de imóvel na planta, você tem que pensar imóvel novo. Ele nem existe ainda, é imóvel novo. Tá? Ah, Luciano, mas imóvel na planta, não sei o quê, pode. O cara passou de um para o outro. Não, não existe isso. É imóvel novo na planta, imóvel novo. Pode ser SBPE ou FGTS também. Beleza? Se você trabalha com construção, financiamento de aquisição de terreno e construção, ou financiamento de construção e terreno próprio. Aí assim, né? Ah, mas eu sou construtor, então eu tenho que fazer financiamento de construção. Vamos separar as coisas aqui, ó. Se você é construtor, constrói com seus recursos para vender, mesmo que você construa sob demanda de algum cliente específico, se você vende depois que acabou o imóvel, se o cliente assina o financiamento depois que você concluiu o imóvel, já registrou, averbou, então você vende imóvel novo. Você não vende construção, tá? Construção é quando o cliente faz um financiamento e contrata você para construir. Muitas vezes a pessoa vende, né, a construção, ela já faz o assessoramento para o cliente conseguir o financiamento e ela já entrega a obra na chave, até a chave, né, vamos dizer assim. Mas na prática isso, né, embora o mercado ofereça, né, o construtor ofereça dessa maneira, olha, eu vendo para você desde o terreno até a construção e te entrego o imóvel com a chave na porta, a chave na mão, né? Mesmo nesse caso, é o cliente final que está fazendo o financiamento e está contratando uma construtora para fazer a obra para ele, né? Então, existe esse detalhe, tá? Construtor que constrói com recurso próprio e vende, isso é imóvel pronto, como um outro imóvel de grandes construtoras e por aí vai. E então, assim, nesse caso, as regras aí que você precisa saber é de acordo com o nicho que você atende. E aí, só que você vai se deparar com a seguinte situação, né? Você deve olhar o financiamento por 3 pontos de vista. Todos os financiamentos têm 3 aspectos que você deve olhar e mapear, tá? Que são o seguinte: ponto de vista. Ó, vou rolar a tela aqui. Olhar os 3 pontos de vista. E aqui dentro desses 3 pontos de vista é o que você vai poder diferenciar um outro. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui nessa tela, só um minutinho, pessoal. Aí, ó, beleza. Então, o ponto de vista, do cliente. Qual que é a diferença quando eu olho para o cliente? O que precisa para aprovar para o cliente? Qual que é a diferença de todos todas essas linhas aqui? Ó, novo, usado, na planta, construção, própria, aquisição? Nenhuma, tá? É a mesma documentação. Basicamente, né? Vou porque basicamente, quando tem a variação, quando é
às vezes, por exemplo, quando vai usar FGTS ou coisa do tipo, tá? Ou quando precisa ter algum desconto a mais, aí, subsídio do Casa Verde e Amarela, mas a documentação para aprovação é a mesma, ok? Então, você sabendo do cliente, você sabe, você pode atender ele em todas essas modalidades. E aí, quando a gente olha do ponto de vista do cliente, os documentos que devem ser apresentados para aprovação se comunicam entre as modalidades. Né? Então, se você focar no documento para aprovação, vai te dar a possibilidade de navegar em todas as modalidades. Porque os documentos dos clientes, como eu já falei, independente do enquadramento, se é Casa Verde Amarela ou SBPE, com exceção aí de um subsídio, alguma particularidadezinha, ele vai ser os mesmos. E aí, assim, gente, o que são esses mesmos? Né? Basicamente, identificação, renda e comprovante de endereço. É isso que vai. Então, qual que é o meu conselho para vocês aqui? Identificação, todo mundo vai ter aqui o CPF, RG ou carteira de motorista, tá? Que já tem tudo. E aí, se é solteiro, se é casado, vai ter que apresentar certidão de casamento ou nascimento, enfim, é coisa mais simples, né? Todo mundo tem isso. Pode ter alguma particularidade do seu cliente. Residência, comprovante atualizado, 60 dias. Ah, mas está no nome do fulano, da mãe, do pai. Gente, isso daqui tem como resolver. O que você precisa saber do ponto de vista, do aspecto cliente? Você precisa conhecer as possibilidades de renda. E aí aqui, o que você tem que focar? Olerite ou declaração de IR. A declaração de imposto de renda é o documento para quem é obrigatório declarar, né? Senão não pode usar a declaração. Mas ali envolve a pessoa que é profissional liberal, médico, advogado, ou seja, que não trabalha para uma empresa, né? Envolve também as pessoas assalariadas. Então, o documento, a declaração de imposto de renda é o principal aí que vai dar uma exatidão maior aí também na aprovação. O outro ponto de vista que você precisa ter é do vendedor. Então, se você tá, né, você já é corretor, você já é construtor, então você já sabe que você já faz uma intermediação entre esses agentes aí, que é o vendedor e o cliente. Então, do vendedor, o que precisa ter? Depende, né? Os documentos são os mesmos, na verdade, né, gente? São os mesmos. Agora, claro, diferente de PF para PJ, tá? Esse é o básico. Agora, uma coisa que é importante, também você precisa, em todas as modalidades, em todas elas, também é verificada restrições em nome do vendedor. E se tiver, o banco vai querer fazer uma análise para aceitar ou não, ou, ou não, o imóvel. Então eu já vi diversas vezes cliente que não conseguiu financiar porque o vendedor tinha restrição. Né? O imóvel está liberado, o cliente está aprovado, mas o vendedor tem restrição. E por que o banco não aceita? Porque pode ser que essa restrição é de alguma dívida que esse cliente tenha, que a pessoa lá a quem ela deve, né, o credor dela, ela esteja movendo uma ação contra essa pessoa que venha a recair nesse imóvel depois, e o imóvel já foi transferido, o banco pegou como garantia, e aí a pessoa pode requerer judicialmente que essa transação seja desfeita. Claro, tem muita discussão em todo esse meio, a questão da boa-fé, mas pode acontecer, e o banco tem a opção de falar, não, eu não quero rolo, então eu só quero pegar quem não tem restrição, tá? Então, e quando acontece isso, é fundamental que seja olhado também as restrições em nome do vendedor. E aí, nós temos o terceiro olhar, tá? Que é o ponto de vista do imóvel. Ponto de vista do imóvel. Do imóvel. Ah, deixa eu falar um negócio aqui para vocês aqui antes do vendedor, que eu me lembrei. O vendedor é o seguinte: o pessoal fala assim, Luciano, tem diferença? Eu já falei que são os mesmos, né? Tá, mas e se for Casa Verde e Amarela ou SBPE? Tem diferença? Pode ser PF, pode ser PJ? Inclusive hoje, alguém me mandou, não me recordo agora se foi Felipe, me mandou me mandou assim, se tinha se era verdade que precisava abrir uma empresa para poder fazer financiamento de construção, enfim, fez aquela pergunta clássica, tá? Deixa eu esclarecer isso para você aqui, tá? Isso aqui, vendedor PF, vendedor PJ. Tanto
no CVA como no SBPE, pode ser vendedor PF. Não tem problema. Beleza? Vendedor imóvel pronto. Tá, e se for construção? Pode ser feita por PF ou PJ. Agora, imóvel pronto, o construtor, tá? Ou seja, o responsável pela execução, aquele que está lá na ART, esse precisa ser, deixa eu arrumar aqui, PJ, do ramo de construção civil. Por que isso? Porque é o seguinte, quando eu estou financiando, né, fazendo o financiamento, aquisição de terreno e construção, isso é uma administração direta. Eu vou lá, faço o financiamento para mim. Estou falando para vocês olharem com a cabeça do cliente de vocês, tá? Vocês vão lá, fez assessoria para o cliente de vocês, seja você vendendo uma obra, você vendendo ou terreno onde o cliente vai construir. O cliente que assinou o contrato, ele é responsável por contratar uma construtora ou um construtor pessoa física e ele vai acompanhar essa obra. Ele vai olhar, vai ver se tem alguma coisa, como é que está o dia a dia da obra e tudo mais. Então, dificilmente o histórico de ter problemas nesse tipo de imóvel é muito menor do que quando o cliente compra o imóvel pronto, tá? Quando o cliente compra o imóvel pronto, aconteceu várias vezes, né, das reclamações, porque o Casa Verde e Amarela tem um canal para o cliente ligar e reclamar que o imóvel dele não foi bem construído, e aí o banco pode aí querer punir ou pelo menos questionar o construtor. Mas voltando aqui, nesse caso, quando o imóvel é pronto, a pessoa que está comprando, ela não foi ela que contratou a construtora, ela não é da confiança dela, ela não acompanhou a obra. Então pode ser que esse imóvel não seguiu os padrões ali que deveria ter seguido quando ele foi construído, né? Então por isso, nesse caso de imóvel pronto, o banco, no caso, nesse caso específico, a Caixa, né? Que a gente está falando de imóveis Casa Verde e Amarela apenas, tá? Não estou falando de imóvel SBPE. Nesse caso, é exigido que quem construiu o imóvel seja PJ. Só que esse imóvel pode pertencer a uma pessoa física, não tem problema nenhum. Mas quem construiu esse imóvel tem que ser uma empresa da construção civil. Então, isso é só uma particularidade aí sobre PF-PJ. Todos os vendedores podem ser PF, tá? Vendedor pode ser PF sempre, tanto no Casa Verde e Amarela quanto no SBPE. Porém, para imóveis prontos, quando ele for comercializado dentro do programa Casa Verde e Amarela, aí ele tem que obrigatoriamente ter sido construído, né? A pessoa que assinou lá a ART de execução tem que ter sido uma construtora. Fechou? Fechou esse conceito? Ah, mas então tem que ser PJ para vender imóvel pelo Casa Verde e Amarelo? O imóvel tem que estar no nome de uma empresa? Não, pode estar no nome de uma pessoa física sem problemas, desde que o construtor tenha sido uma PJ. Acho que esse conceito agora ficou bem esclarecido e assim eu elimino a dúvida de vários de vocês, que essa dúvida ela é uma das campeãs aqui. Agora baixou um pouco, porque eu já falei bastante disso em outros momentos, mas tinha alguma época que, inclusive, assim, as pessoas falavam para mim que não é assim, sabe? Como se eu tivesse querendo enganar ou coisa do tipo. Mas é que é um entendimento que por muito tempo ficou assim no meio do caminho, as pessoas não sabiam exatamente como funcionava. Então, aqui eu estou pacificando isso para vocês. Vamos aqui então voltar ao ponto de vista do imóvel, tá? Aí, o imóvel o que eu posso dizer assim para você? É basicamente a mesma coisa. Todos os imóveis. Qual que é o documento carro-chefe? Qual que é o documento de identidade dos imóveis? Ponto de vista para ele, não importa se é imóvel novo, usado, na planta, enfim, o que que é? Certidão da matrícula do imóvel atualizada, com negativa de ônus. É isso que precisa do imóvel, beleza? Aí, assim, existem algumas particularidadezinhas, assim, ó, tanto para o vendedor quanto para o imóvel, no caso do, porque, exceções. Financiamento da planta, empreendimentos. Nesse caso, o banco não pede documentação
não pede documentação do vendedor. Estou falando do vendedor. Ele não pede, porque ele já avaliou o vendedor, que é o construtor, na verdade, né? Incorporadora, antes de começar, antes do lançamento. Então, se você comercializa ou dá assessoria em financiamentos de empreendimentos, aquele banco, você não vai precisar ficar apresentando documentação do vendedor sempre, né? É claro que a empresa precisa manter as certidões dela em dia e tudo mais, mas assim, você não precisa, porque quando o banco fez a avaliação, já considerou todos os documentos da empresa, já está tudo lá, ok? Só do documento. E do imóvel, mesma coisa. Por que a gente pega a documentação do imóvel? Para poder fazer uma avaliação. Ok? E para avaliação, então, precisa da cópia da matrícula, que é a mesma coisa da certidão. E aí, no caso de empreendimentos, os imóveis já foram avaliados. Ok? Eles já foram avaliados antes do lançamento do empreendimento. Então, exceção. Financiamentos na planta, empreendimentos. Não precisa solicitar engenharia, pois já foram todos, pois todas as unidades já foram avaliadas antes do lançamento. Certo? Agora pensem comigo. Você acha que muitas pessoas, depende de região para região, tá? O correto é que demorasse 5 dias em todos os lugares, no máximo 5 dias para um laudo de engenharia ser emitido. Mas eu sei que tem alguns lugares que demoram 10 dias, uns 7 dias, e alguma particularidade pode acontecer também, e demorar aí, sei lá, 14 dias, enfim, não é o padrão. Aí, nesse caso, deve ser questionado, né? Mas o padrão seria assim, tá? O ideal. Agora, se você vende imóvel na planta, você já está à frente, em termos de prazo, de outros profissionais que vendem imóveis prontos ou construções. Isso é um fato, beleza? A não ser que, e aí, eu vou anotar aqui, ó, imobiliárias mais estruturadas já estão, entre aspas, tá? Pegando carona na, na, na estratégia, vamos pôr, né? Estratégia das construtoras e solicitando antecipadamente a engenharia dos imóveis. Eu chamo de engenharia, mas são avaliações, tá? Beleza? Então, esse caso, por que isso? Porque quando você encontra um cliente potencial, você não precisa, você já sabe por quanto que está avaliado aquele imóvel, você já sabe tudo, né? Basta, você já sabe que o imóvel é aceito pelo banco, porque no laudo de avaliação já vai sair se ele é aceito ou não, você já tem acesso à documentação do vendedor, então só está faltando o interessado. O cara chegou, está pronto, beleza, aprovou, você tem condição de contratar com esse cliente no mesmo dia, no dia seguinte. É possível, não é típico, mas é possível, tá? Se alguém aqui assistiu comigo a live que eu fiz com a Natália recentemente da MRV, ela disse, a gente já cansou de contratar com 3 dias um financiamento. Negociou com o cliente, aprovou, mandou para conformidade, liberou e contratou. Claro, não é típico, mas é totalmente possível. Então, se você pode antecipar o que é possível ser antecipado, vale a pena investir nisso. Existe tarifa para isso, né? Existe tarifa, então não é todo mundo que faz, porque não sabe, vou gastar uma coisa aqui, esse laudo vai ficar válido aí por 6 meses, diferente agora da época da pandemia, que os laudos têm uma validade diferente, mas enfim, vale a pena fazer isso? Eu, quando coloquei um imóvel à venda, eu fui lá e pedi para avaliar aquele imóvel para mim, e assim que teve um interessado, eu não tive problemas em fazer a venda para ele. Luciano, mas a pessoa quando compra o imóvel, ela já sabe que vai demorar e não vai. Não é esse o problema, gente. É claro que imóvel ninguém compra aí a torta direito, no impulso, só pelo fato desse imóvel já estar avaliado. Não é isso. Mas é que no meio do caminho pode aparecer outros imóveis. O cliente pode desistir por outros problemas, ou até mesmo assim, ele gostaria de uma coisa mais rápida mesmo, né? Então, tudo que puder ser feito aí antes, faça, ok? E aí, vem aqui então a segunda
segunda exceção, que é para construção. Porque como é que vai avaliar um imóvel se ele ainda não existe, né? Então, no caso do imóvel na planta, o empreendimento já foi avaliado lá. E no caso da construção, é feito o quê? Projeto arquitetônico, mais orçamento e cronograma de obras. Tudo isso está dentro da PFUI. Alguém deve ter, se vocês são do ramo aí, vocês já devem ouvir muito falar sobre isso, né? Que são PFUI, proposta de financiamento de unidade isolada, ok? Isso é a sigla PFUI. Ali, a pessoa que exige, né, de um responsável técnico preencher. Beleza? Não é o cliente que preenche. Aí nós temos pessoas que fazem assessoria de financiamentos e já tem os seus parceiros que são especializados em preenchimento de PFUI, assim como temos engenheiros que atendem o cliente ou só nos projetos, né? E também nas planilhas para o banco, que é a planilha PFUI, ou engenheiros que, além de fazer os projetos, também entregam a obra pronta para o cliente. Então, existem todas essas modalidades aí. Todas elas, quando se trata de construção, vai precisar desse documento. E aí quem faz é o responsável técnico. Se você é assessoria correspondente, tenha um profissional desse, devidamente gabaritado, porque esse é o principal motivo de reprovação ou devolução para ajustes. Porque projeto, o cara sabe fazer. Existe uma norma que rege projetos e tudo mais. Mas a PFUI, ele realmente ainda não sabe, porque não faz isso sempre. Enfim, é comum. Beleza? Vamos para frente. Tá, agora eu quero entrar num detalhe bem bacana, que é o seguinte. Tá, Luciano, você falou que documentação basicamente a mesma para todos, né? E aí coloquei as exceções, tanto do imóvel, do vendedor e tudo mais. Mas quando eu preciso dominar Casa Verde e Amarela ou SBPE? Vocês já devem saber por cima aí, obviamente, mas eu quero dar um detalhe aqui para vocês focarem, tá? E aí vai muito do nicho e da atuação aí de vocês, beleza? Eu devo focar quando, né? Em Casa Verde e Amarela ou SBPE? Bom, eu vou separar isso de três maneiras, tá? Que é da seguinte maneira: se na sua cidade as famílias ganham em média, até R$ 4.000, você sabe disso, né? As cidades, normalmente cidades menores têm um grande empregador lá, indústrias. Você sabe que se for as famílias, né, ó, até 4.000, seu foco tem que ser no Casa Verde e Amarelo. Você precisa saber sobre SBPE, sobre os indexadores do SBPE, todas as possibilidades do SBPE. Se você dominar o Casa Verde e Amarela, dominar, e depois quiser aprender sobre SBPE, não tem problema nenhum, mas poucas vezes você vai utilizar ele em um cenário onde a maior renda das pessoas é até 4.000. Se você atende público que as famílias têm renda de 4, entre 4 a 7.000, aí, meu amigo, você arrumou um problema para sua cabeça, porque você tem que saber os dois, tá? Você tem que saber os dois, porque muitas vezes o Casa Verde e Amarelo não é a melhor opção para o seu cliente. Às vezes aprova até menos para o seu cliente nessa modalidade, ou nem aprova. Então você precisa conhecer o SBPE. Só para você ter uma noção, hoje a taxa do SBPE nessa faixa de renda é mais barato do que o Casa Verde e Amarelo em algumas situações. E ainda no SBPE você conta com indexadores, que aí são IPCA, pré-fixado e TR. Beleza? Isso nós não vamos falar hoje, nós vamos ter uma aula especial só de SBPE e indexadores. Vamos para frente? E se você 7.000? Aí, claro, né? SBPE.
Só que aí, nesse caso, você já sabe que o seu produto é esse. Então, você já vai, quando for se especializar em uma modalidade, você vai se especializar no SBPE. E aí, só mais um detalhezinho que é importante eu trazer aqui, talvez seja claro para alguns, mas eu tenho que considerar que alguns estão me vendo aqui pela primeira vez e de repente está querendo entrar nesse ramo, né? O que vai eu trouxe um critério que é a renda, mas existe um segundo critério que não é em ordem, tá? Tanto faz, os dois têm o mesmo nível, que é o valor do imóvel. Na verdade, o valor da compra e venda. Cada região tem um teto para enquadramento no CVA. Ok? Então, se você deve conhecer a região aí sua. Se você não conhece, pesquise, tá? Depois eu até posso encaminhar materiais aí para vocês do teto das cidades, da sua cidade e da região que você atende. É importantíssimo que você saiba, porque cada cidade, conforme a quantidade de habitantes, se ela é de região metropolitana ou não, cada uma tem o seu teto máximo. Então, não importa que a família ganhe até 7 mil. Se o imóvel que ela estiver comprando na compra e venda ele for superior ao valor máximo daquela região, também vai ser SBPE, beleza? Se ela ganha 2 mil, se o imóvel for maior do que o valor do teto da região, também vai ser SBPE. Então aí a gente vai falar de nicho de novo. Os imóveis que você vende, às vezes você está vinculado ao empreendimento, você já sabe se esse empreendimento está ou não enquadrado no caso verde e amarelo. Tá? Às vezes você constrói imóveis para vender para um público específico, que naquela região é maior do que o teto máximo. Ok? Para muitos pode parecer básico, mas naquela linha de que o óbvio precisa ser dito. Beleza? Então, assim, gente, o que nós vamos falar aqui para vocês agora? Né? Ó, o que eu falei? Eu quero dar eu quero dar uma revisada aqui, tudo que eu falei hoje, a gente está caminhando para o final, tá? Para não ficar muito extenso aqui, muita informação, eu acredito, de uma vez só. Mas vamos lá. Eu falei tanta coisa, a gente vai dar o foco agora. Primeiro, o que eu falei? Lembrem aí comigo, ó, SFH e SFI. Só você lembrar qual que é o diferencial. SFH, H, lembra da habitação. Habitação, até 1,5 milhão e pode usar o FGTS. Ok? Imóveis residenciais. SFI, todos os outros imóveis, comercial ou residencial acima de 1,5 milhão e não pode usar o FGTS. A documentação do cliente para avaliar, basicamente é mesmo em todas as modalidades. Então, não surta aí querendo saber o detalhe do detalhe de cada modalidade. Não foca. Foca na modalidade que está aderente à sua atuação. Em relação ao FUND, né, SBPE ou FGTS, separa dessas 3 faixas de renda que eu falei para vocês, até 4 mil, Casa Verde e Amarela, de 4 a 7. Aí você vai precisar saber, sim, FGTS e SBPE, e públicos aí com renda acima de 7 mil é o SBPE. Beleza? E a questão do teto de corte aí dos imóveis, é valor de compra e venda. Aí, gente, para a gente finalizar um conceito aqui, uma regra aqui, eu quero que vocês memorizem muito bem isso, tá? E anotem isso como uma frase, um mantra para vocês. Se você atende todo tipo de cliente, todo tipo de imóvel, realmente, gente, você corre um sério risco de não dominar nada. Tá? Então, pega a maior parte dos seus clientes, identifica qual que é a maior parte do seu cliente e se especializa naquilo. Assim, porque se você quiser dominar tudo, dificilmente você vai ser o número 1 do seu segmento. Então, quer dizer que você não pode ser o número 1 em mais de um segmento? Pode, mas primeiro começa naquele que você tem a maioria, depois vai para outro segmento. Não queira atuar em todos os segmentos com especialização e todos ao mesmo tempo, você não vai dar conta. Eu até citei o caso lá que eu vou falar aqui agora, que é o caso da Débora, né? Ela é aluna do Financie Certo, ela era corretora, depois ela passou a trabalhar com assessoria, depois ela manteve os 2 negócios ao mesmo tempo, ela só fazia imóvel pronto e usado, depois ela passou a fazer empreendimento, se especializou, e agora ela está avançando na região do interior, porque ela é da capital lá de São Paulo, estava avançando no interior para imóveis, construção. Então ela foi aos poucos, e hoje ela está então agora masterizando aí também a questão de construção, e hoje ela oferece um rol completo de serviço. Beleza, gente? Bom,
Por hoje era isso, um grande abraço a todos aí para vocês. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, valeu, 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 até mais.